Então, hoje, dia 19, nós teremos o nosso encontro referente à apresentação das professoras Edith Maria Batista Ferreira e Joelma Reis Ferreira, duas professoras da Universidade Federal do Maranhão, situada em São Luís do Maranhão. Elas têm uma experiência fabulosa com formação de professores, são duas pessoas amáveis, militantes, interessadas, que não medem esforços para nos ensinar a como fazer a formação de professores acontecer no próprio campo da experiência, que é a escola. E hoje nós teremos a felicidade de ouvir a Edith e a Joelma contar para a gente a experiência com o uso dos caracteres na cidade de Urbano Santos, interior do Maranhão, onde elas trabalharam e trabalham ainda intensamente com um grupo de professores, com o grupo de professores da Prefeitura de Urbano Santos, modificando uma situação de ensino e colocando a prática da pedagogia humanizadora, da alfabetização humanizadora. Então, essas duas pessoas, eu quero agradecer professora Edith e professora Joelma, por estarem aqui com a gente hoje, nessa tarde, contando essa experiência. Então, vamos lá. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui hoje. Todo mundo me ouve bem? Acho que sim, né? Que dá para ouvir bem. Então, agradecer o convite, né? Falar da alegria de hoje, eu e Joelma estarmos aqui, compartilhando um pouco dessa experiência, e que é uma experiência que ela tem muito de Dagoberto e Adriana. Muito, muito mesmo, porque eles são nossos parceiros, eles são também nossas inspirações para que a gente possa viver essa experiência e caminhar por uma alfabetização que tem uma perspectiva bem diferente daquilo que a gente tem visto e acompanhado acontecer nas últimas décadas, nos últimos anos. Então, agradecer esse convite a todos os colegas do NAUM, né, que também é esse espaço que a gente tem muito orgulho e muita alegria de participar. Então, boa tarde também a todas, a todos. Assim como a Edith, eu quero dizer assim, da minha alegria em estar aqui, vivendo esse momento, podendo compartilhar, né, com esse grupo de estudos, esse grupo de pessoas que estão interessadas em viver uma outra alfabetização, né, bem distante daquilo que a gente tem vivido em alguns espaços, né, que as pessoas têm vivido em alguns espaços, dizer que é o que a Edith disse, né, o que a gente vai trazer aqui, que as experiências que nós vamos compartilhar, né, tem toda uma fundamentação, né, uma fundamentação teórica, que Dagoberto, Adriana, os estudiosos da área da alfabetização humanizadora têm compartilhado conosco, né, e tem nos possibilitado estudar e querer viver uma outra forma de alfabetizar as crianças, né. Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês aceitaram esse convite, e aí vamos iniciar. Então, vamos lá, né? A nossa fala, a Adriana já trouxe um pouco, né? Ela vai contar a experiência com caracteres em Urbano Santos, Maranhão, um programa que a gente vem desenvolvendo desde 2022, vem contribuindo com o desenvolvimento lá no município de Urbano Santos, que é o programa Alfabetizar para Valer. E hoje, como nós teremos 2 momentos para falar desse programa, nós organizamos a nossa fala em 2 momentos, né? Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco essa experiência de como é que os caracteres, eles entram no cenário de uma formação continuada em rede nesse município, e no próximo encontro serão as nossas, as professoras do município, lá de Urbano Santos, de Urbano, como a gente carinhosamente chama, elas irão falar um pouco, né, vão apresentar um pouco, um desdobramento dessa nossa fala inicial.
E aí, Urbano Santos, para a gente poder situar um pouco, como é que a gente chega, né? Eu e Joelma, hoje, nós somos professoras da Universidade Federal do Maranhão, e a minha relação com o Urbano Santos, ela começa depois da de Joelma. Eu vou para o Urbano Santos, onde eu experimento, eu vivo a minha primeira experiência como professora do ensino superior. E lá nesse município, o atual prefeito, né, que é o Clemilton Barros, ele era nosso aluno do curso, que era um programa especial, que era o PROEB, que é um programa de formação de professores que acontece, para quem tem conhecimento também um pouquinho, acontece muito semelhante ao que é o PARFO hoje. Então, a universidade, ela se desloca para os municípios, e lá nesses municípios ela desenvolve um processo de formação inicial com os professores. E o Clemilton, na época, era nosso aluno, e o Clemilton Barros, né, era o nosso aluno, e foi o meu orientando de monografia. Então, a gente começa a construir uma relação de muito afeto, de muita aproximação, e depois a gente se distancia, e quando o Clemilton, então, assume essa gestão, ele nos convida a viver junto esse processo de pensar um programa de alfabetização genuinamente urbano-santense. E é desse lugar, né, desse afeto, eu já começo aqui, não estou conseguindo, né, acompanhar o chat, mas dizer assim, para as nossas parceiras, né, quem está aí de Urbano Santos, um grande beijo, o nosso agradecimento, a nossa felicidade de poder viver com uma rede, né, com um coletivo mesmo, bem ampliado, essa experiência de uma alfabetização humanizadora. Então, um beijo para Urbano Santos. Essa história que a gente partilha aqui é uma história escrita a muitas mãos. Então, vou começar apresentando esse lugar, essa foto que tem aí, é o cartão postal da cidade, é um dos cartões postais da cidade. Quando nós chegamos na cidade de Urbano Santos, tem esse monumento bem na entrada, e lá nesse monumento tem escrito um lugar bom de se viver. E aí vocês vão ver nessa apresentação que nós vamos compartilhar aqui com vocês, por que Urbano Santos é um lugar bom de se viver. Bom, e aí eu sigo, né, fazendo a provocação. Que município é esse, né? Que município é esse chamado Urbano Santos, que está localizado a leste, no lado leste, né, do nosso estado do Maranhão. Então, é um município, e aí vocês vão olhar, é um município pequeno, que ele tem aí, segundo o último censo, 32.812 habitantes. É um município que tem uma característica, né, da sua atividade econômica. É importante a gente falar delas, porque vocês vão ver como isso vai se constituindo motivos para que as nossas crianças, elas leiam e escrevam com sentido. Então, tem algumas imagens, não sei se fica muito visível para vocês, mas a base da economia do município é o extrativismo, e aí nós temos o babaçu, né, que é uma palmeira, que é muito característica daqui do nosso estado. É também um grande plantador de bananas, tem uma grande criação, né, também é um município que tem aí como atividade econômica a criação de aves, e aí está representado as galinhas. É também um grande produtor de farinha, e por isso vocês vão ver aí a mandioca, e vão ver a criança participando ali um processo de feitura dessa farinha. E tem lá em cima, na parte superior esquerda, vocês vão ver que tem uma grande lagoa, que é a Lagoa do Caçó. Nesse município, quando nós iniciamos o programa em 2022, o município ele tinha um IDEB, era um IDEB mais baixo, né? E nós temos, a partir de 2022, um IDEB de 3,2. Então, é nesse cenário que nós vamos provocando as crianças para ler e escrever com sentido, fazendo uso aí desses caracteres, que é o nosso objeto de estudo aqui nesse curso de extensão. Então, a gente segue, agora que vocês têm um pouco mais de informação sobre esse município, a gente segue apresentando para vocês. Então, esse programa é um programa que ele inicia em 2022,
e ele tem como objetivo promover a melhoria dos índices de alfabetização das crianças de 6 a 9 anos de idade, por meio da formação continuada de professores e professoras, coordenadores, coordenadoras e gestores pedagógicos, né, gestores também das instituições. Nesse programa, essa ação formativa é uma ação formativa que envolve todos os professores e as escolas que atendem, né? Começamos até o 3º ano do ensino fundamental, depois de 2 anos estende para as crianças do 4º ano, e a pretensão é que ele agora complete todo o ciclo dos anos iniciais do ensino fundamental. E nós temos, no início nós tínhamos, até o ano passado, turmas de formação específica para professores, gestores e coordenadores, com pautas distintas, e depois um primeiro momento era com os coordenadores e gestores, cada um com suas pautas distintas, e depois nós tínhamos a formação com os professores, em que esses gestores também participavam do processo, agora com um olhar mais específico sobre a organização do trabalho pedagógico, né, o processo de alfabetização das nossas crianças. Todas as imagens que aparecem aqui são as imagens decorrentes da experiência que a gente tem vivido. Então, aí nós temos crianças com livros, né, compartilhando, lendo e conversando sobre o que elas estão acessando a partir desse livro. Bom, nesse programa, nós temos duas ações de formação. Duas grandes ações que não são apenas de formação. Uma que é de formação continuada e a outra que é já a atividade fim, que é na relação direta com as crianças. Então, nesse programa, como ele é um programa que ele atende a uma rede, né, uma rede pública municipal, ele atende 300 adultos, desse público aí do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, incluindo professores, gestores e coordenadores, como eu havia falado, e participam desse programa 58 escolas do município. Nesse público adulto, que são professores, gestores, né, e coordenadores, nós temos, ao total desses 300, nós temos atendendo participantes tanto do 1º, 2º, 3º e 4º ano, que vocês estão vendo aí uma média de 30 a 33 participantes por turma. E as salas multisseriadas também, que esse é um outro aspecto que é muito interessante a gente destacar, porque ainda é muito recorrente em alguns processos de formação, a ação formativa, ela se concentrar na sede, como a gente chama, né? Mais no centro administrativo. E as escolas que são localizadas na zona rural dos municípios, elas ficam, às vezes, de fora de um grande programa. Tem algumas ações formativas, mas não se chega a se constituir parte integrante, digamos assim, desse programa. No Alfabetizar para Valer, isso não acontece. Todos os professores que atuam com esse segmento, né, os anos iniciais do ensino fundamental, mas os outros profissionais da escola, eles participam integralmente do processo formativo. Então, as mesmas discussões, os mesmos acessos que nós temos com os professores da sede, os professores da zona rural também têm. É lógico que na hora que a gente vai pensar o trabalho especificamente, as características que são muito singulares de cada lugar, de cada povoado, de cada região, isso vai configurando o pano de fundo para que a gente pense as propostas de alfabetização, né, de leitura e de escrita. Nós temos atualmente 7 turmas de formação envolvendo esse público, e dessas 58 escolas, nós temos 11 escolas da zona urbana e 47 escolas da zona rural. Então, vocês veem aí a cobertura e o alcance desse programa. Bom, em relação às crianças, nós temos aí, envolvendo crianças do 1º ao 4º ano e as salas multisseriadas, nós temos um total de 1.927 crianças. E aí é importante a gente dizer, né, não sei qual é a realidade de quem está conosco hoje aqui, mas a realidade no Maranhão, se a gente tem, né, pessoas que têm uma configuração diferente da organização das suas redes, aqui no Maranhão nós temos ainda muito presente as salas multisseriadas. Como em alguns povoados eles são muito distantes da sede do município,
existe uma nucleação, algumas escolas, né, são nucleadas para atender povoados mais próximos, e as salas multisseriadas, elas atendem crianças que, por exemplo, tem salas multisseriadas que são crianças de 1º e 2º ano, tem outras salas que são de 1º, 2º e 3º, tem turmas que são do 1º ao 5º ano, então a gente vai tendo essa diversidade de organização dessas turmas, considerando a localização e a quantidade de crianças que tem para ser atendidos naqueles povoados, tá? Então, por isso que nós temos 395 crianças que vivem, que têm a sua escolarização organizadas por salas multisseriadas, tá bom? Bom, quando a gente iniciou esse programa, o nosso primeiro desafio, ainda que nós tivéssemos uma proximidade com algumas pessoas do município, nós não tínhamos um conhecimento das práticas de alfabetização. E aí o primeiro movimento, assim como nós fazemos com as crianças, que nós vamos trabalhar é conhecer o que elas já sabem, por exemplo, da leitura e da escrita, nós também precisamos conhecer um pouco sobre o que fazem, né, como desenvolviam suas práticas de leitura e escrita no município. E aí nós, então, começamos, os nossos primeiros encontros de formação, eles tinham esse objetivo, da gente conhecer melhor essa realidade, e a partir disso, nós, então, podemos pensar um programa de formação que pudesse atender, de fato, as características e a realidade do município. Então, nós fizemos uma espécie de mapeamento, né, que a gente pode chamar também de diagnóstico, para poder conhecer. E a pergunta era, que práticas de alfabetização eram corriqueiras no município de Urbano Santos antes do programa Alfabetizar para Valer? E aí nós vamos compartilhar com vocês agora que práticas eram essas que eram presentes no fazer cotidiano desse município. Então, nós tivemos, por exemplo, várias experiências quando os professores iam compartilhar conosco nos primeiros encontros, como é que eles faziam para alfabetizar as crianças, e aí nós tivemos várias respostas que mostravam, por exemplo, que cada semana tinha uma letra inicial para ser trabalhada, uma letra, ou fosse uma letra que era uma vogal ou uma consoante, e a preocupação, né, em saber se as crianças reconheciam as letras, se elas conseguiam estabelecer a relação grafema-fonema. Então, essas eram as práticas. Uma outra também que a gente percebeu, ainda muito presente, eram aqueles textos, né, que a gente vai chamar aí, colocando uma aspa grande nesse conjunto de caracteres aí que formam esse escrito, que eram textos que tinham um foco na família silábica, nas letras que estavam sendo trabalhadas para aquelas que eram, né, determinadas, definidas para serem trabalhadas naquela semana. Então, por exemplo, aqui a gente tem a bota do Beto, né? Na bota do Beto, na bota de Beto, a bola bateu, Beto botou banca de bravo, e por aí vai, que eram sempre trazendo aquelas, colocando em evidência os sons e os grafemas que estavam sendo ensinados naquele período. Uma outra, e aí vocês vão vendo que esses escritos, né, eles vão aparecendo de diferentes formas, mas que a natureza permanece a mesma. O foco na letra, o foco no som, o foco na sílaba, e os textos que não nasciam de um desejo verdadeiro de dizer aquilo que a gente pensa, sente e compreende, como a gente vem defendendo hoje. Então, vocês vão vendo aí. E se vocês olharem um pouquinho mais nessa imagem, vocês vão ver que o que está presente nas paredes das salas ainda são as letras do alfabeto, os números, o conjunto de sílabas, que eram os materiais que iam dando suportes para essa prática que estava em movimento naquele período. Né? E aí, então, nós iniciamos o processo de formação continuada. Já sabíamos um pouco dessa realidade, conhecíamos um pouco dessa realidade, e aí, então, precisamos organizar um processo formativo.
E a nossa pergunta era, como que esse processo formativo ele vai se organizar? Quais são os princípios, quais são os pressupostos, quais são as ideias balizares que vão organizar essa formação, que ajude esses professores a compreenderem e a desejarem viver uma outra experiência de alfabetização com as suas crianças. Então, nós iniciamos um processo de formação fazendo um convite, né? E esse convite, nas nossas formações, ele sempre nos acompanha, porque nós, de fato, não queríamos que essa formação ela fosse uma imposição, que ela fosse uma obrigatoriedade, mas que acontecesse como no último encontro que nós tivemos lá em Urbano Santos, uma professora muito querida, ao sair da sala, né, do encontro que a gente teve, de um encontro de manhã e tarde, é importante dizer isso, que a formação nesse dia que a rede para é manhã e tarde, quando ela saiu, ela disse assim, como eu gosto de estar aqui, mesmo com os problemas que eu tenho, né, e os olhos assim marejados, mesmo com os problemas que eu tenho, estar aqui é bom, eu gosto de estar aqui, me faz bem estar aqui com vocês para aprender, para partilhar, né, para também ter apoio, ter pessoas com quem eu gosto de viver. Porque nós sempre partimos do princípio de que a formação, ela precisa se constituir um convite para quê, né? Para a gente se afetar, para trocar, para duvidar, para acolher, para repensar, para desacomodar, para experimentar e reinventar. Então, quando nós iniciamos esse processo, algo que era muito caro para nós e continua sendo muito caro para nós, eu e Joelma, que a gente vive intensamente esse lugar de formadoras, né? Seja inicial, a formação continuada, algo que era muito caro para nós era que essas professoras elas pudessem experimentar com o próprio corpo esse processo de formar crianças leitoras e produtoras de texto. Porque nós sabemos, né, a nossa realidade, não sei se é muito próxima das de vocês, mas a nossa realidade ela tem mostrado o quanto que escrever não é fácil. O quanto que se colocar nesse movimento de ler também é desafiador. E aí nós partimos do princípio que essa formação ela não é transferência de conhecimento. É mergulho na sua história, nos seus saberes e não saberes. É desejo, é atitude, é processo permanente de refazer-se. Essa imagem que tem aí é uma imagem de uma professora da nossa formadora, que é a formadora Iolete, que ela está com a sua turma, fazendo um momento do acolhimento literário, porque assim como nós vivemos com as crianças o acolhimento literário, a gente também vive esse acolhimento e as experiências estéticas com as nossas professoras, para que elas também tenham repertório, porque como é que nós vamos transformar um processo formativo se a gente também não tiver repertório para isso? Então, a gente precisava repertoriar, e repertoriar vivendo, mostrando que é necessário essa leitura e essa escrita fazendo parte da nossa vida. Então, nós fomos cada vez mais caminhando para entender que é preciso viver a formação como um acontecimento encarnado, implicado, socialmente relevante, sobretudo para o aprendiz adulto, pela qual transforma situações, informações e conhecimentos em experiência. E transformar em experiência o acontecido significa atribuir sentidos ao vivido, mediante processos de reflexão crítica, de ação interpretativa e de teorização da prática. Então, para nós era preciso que esse processo, continua sendo necessário esse processo formativo ter como ponto de partida e de chegada os sentidos, assim como na alfabetização humanizadora. Então, não dava para a gente se afastar dos princípios da alfabetização humanizadora num processo de formação que defende, que deseja e que milita por essa alfabetização. E aí eu vou passar rapidamente aqui pelos pressupostos. Quais eram, então, os pressupostos quais são os pressupostos que sustentam a nossa formação, esse processo formativo com professoras e professores e os demais profissionais da escola? Primeiro, a centralidade na pessoa do professor. A gente precisa entender que esse professor, ele tem as suas necessidades, ele tem as suas demandas, ele tem as suas queixas, ele tem as suas insatisfações, porque ele é um sujeito de aprendizagem tanto quanto as crianças. Então, o nosso olhar se volta para ele, para que esse nosso movimento vá alimentando o processo formativo.
Um outro pressuposto muito caro é que a praxis como lugar de produção de saber. E isso foi muito importante, porque a nossa formação, ela é organizada em 2 tempos. Um tempo em que a gente faz um aprofundamento das questões conceituais, das questões teórico-metodológicas da alfabetização humanizadora, mas ela também é um lugar onde a gente planeja o trabalho que vai acontecer, né? Numa escuta que ele vem, né, que os professores vão trazendo das crianças, da realidade com a sua comunidade, então a gente traz isso para o grupo e começa a pensar os primeiros passos para essa organização do trabalho pedagógico, que depois vai se desdobrar no diálogo com a coordenação e a gestão da escola, na própria escola. Um outro ponto é que a aprendizagem ela é experiencial. Então, parte do que a gente viveu com as crianças, viveria com as crianças, a gente também viveu com essas professoras, para causar esse estranhamento, para a gente se colocar nesse lugar, para a gente sentir como essas crianças se sentiriam, para a gente entender como é que vai se dar o movimento da mediação dessa linguagem escrita. Então, esse também é um pressuposto importante para nós. As interações dialógicas permanentes, o adensamento teórico, né? E esse também é um desafio, porque muitas vezes a formação, professores, e às vezes nós mesmos, nós queremos, né, já que nos digam como é para fazer, o que é para fazer, que traga uma dica, que traga uma sugestão de atividade, e a gente vai se afastando das explicações e também do que inspira essa prática. Então, o adensamento teórico também é um dos pilares que a gente não abre mão. A partilha de experiências e saberes, então eles têm momento onde eles podem compartilhar o que eles estão fazendo, como estão fazendo, trazendo as escritas das crianças para a gente dialogar, para a gente analisar junto, para a gente pensar estratégias que possam contribuir para o melhoramento do texto, a questão da autoria e da autonomia docente, o registro e avaliação sistemática da ação pedagógica nas escolas. Então, nós temos o portfólio, nós temos o diário da formação, nós temos o caderno de registro do processo de formação que é vivido conosco no Pra Valer, e nós agora estamos caminhando para a escrita a muitas mãos do livro que vai sistematizar um pouco mais essa experiência que a gente está vivendo e que nós já temos aí o aceite do professor Dagoberto e da Adriana, que estarão com a gente no desenho e na feitura desse livro. E que ensinar a linguagem escrita como ela se manifesta na vida. Então, esses são os pressupostos que vocês vão ver tomarem corpo no processo que Joelma vai continuar também já já. E aqui nós vamos trazendo um pouco, são algumas imagens, eu vou passar por elas rapidamente. Então, tem um dia que o professor Dagoberto e a Adriana participaram com a gente da jornada, e foi uma experiência fantástica eles estarem conosco. Aqui do lado esquerdo, nessa foto mais alongada, tem as formadoras vivendo o processo de descoberta do texto, um momento em que a gente vai trazendo os mapas, então nós vamos vivendo com elas, para que elas também possam viver com esse nosso grupo de crianças. E essa formação, ela não se dá apenas no dia em que essa rede para, um dia por ano, que já faz parte do calendário da instituição, para que a gente possa estar juntos, mas essa formação, ela também se amplia na escola. Então, os coletivos de cada escola, vocês já estão vendo a imagem, gente? Eu consegui passar? Vocês já veem a foto da escola junto? Me diz aí, Joelma, se tu está vendo também, amiga. Estou, amiga. Pode continuar. Agora sim. Sim. Então, as professoras, junto com as coordenadoras, reunidas, fazendo a ampliação da pauta, da discussão, do planejamento que vai acontecer. Aqui, os diferentes momentos dessas professoras e professores nas suas escolas, na zona rural, na zona urbana, organizando esse trabalho. Então, nós temos aí vários momentos, seja na biblioteca, seja numa sala pequena, seja no pátio da escola. Então, nós vamos ampliando essa discussão e, além desse espaço físico, nós também temos os espaços virtuais. Quando há necessidade, a gente faz algum encontro via Meet,
E nós temos para cada turma de formação, de formadora, que são aquelas 7 turmas, nós temos um grupo no WhatsApp, e que esse grupo no WhatsApp, ele vai nos permitindo estar bem próximos e acompanhar o desenvolvimento do que está acontecendo na escola. Então, as professoras e os professores, eles compartilham vídeos, escritos, fotografias, eles perguntam, eles tiram dúvidas, a gente compartilha os materiais, e a formação, ela vai se prolongando nesses outros espaços, não necessariamente físicos, para a gente ir cada vez mais compreendendo que alfabetização humanizadora é essa, como nós estamos vivendo esse processo e como ele pode ser melhorado continuamente. E aí, vários momentos desses professores com as suas equipes, esse é um coordenador pedagógico. E aí, nós então, né, depois que iniciamos esse processo de formação, nós também começamos a olhar agora para as práticas de alfabetização que começam a aparecer em Urbano Santos com o programa Alfabetizar para Valer. Como é que essas práticas elas vão se materializando, elas vão objetivando esses pressupostos e essas concepções que a gente vai definindo. E agora quem continua esse diálogo com a gente aqui é Joelma. Pronto. Como vocês percebem, não era possível a gente entrar diretamente, né, nessas questões voltadas diretamente para a alfabetização, né, como isso tem sido, como é que tem se desenvolvido essa prática em Urbano Santos, sem antes a gente trazer esse contexto inicial, né? Então, essa alfabetização humanizadora, ela requer uma formação humanizadora, né? Então, não tem como a gente pensar esse processo sem que esse processo ele comece por esse professor sendo acolhido, esse professor compreendendo que ele precisa participar ativamente disso, que é um professor que precisa estudar, que é um professor que precisa se formar continuamente, né? Que essa formação ela não é uma formação dada, né? Como a gente percebe em muitas formações que acontecem Maranhão afora, o Brasil afora, enfim. Esse professor, como essa professora, como diz a Edith, ele precisa estar implicado, né? Senão esse processo ele não ocorre. Então, a partir de então, a gente começa a pensar que práticas de alfabetização a gente traz, que práticas de alfabetização começam a aparecer em Urbano Santos com o programa Alfabetizar para Valer, né? Então, vocês viram quais eram as práticas que existiam, né? E eu lembro tão bem que quando, não sei se o Clemilton está aí, lembrando que o Clemilton, que foi nosso aluno, ele é professor, só relembrando, a Edith já disse isso, é formado em pedagogia, e eu lembro quando ele nos chamou para conversar, ele dizia assim, professora Joelma, professora Edith, mas o que está dando certo? Eu quero o que está dando certo, alguma coisa, eu quero alfabetizar as crianças, eu quero fazer, vamos lá, e aí ele falava, né, de municípios maranhenses, de estados brasileiros, onde tem acontecido, né, a alfabetização, então ele trazia muito forte isso, e a gente foi conversando, e ele foi compreendendo que não era possível viver um processo de alfabetização que fosse mecânico, né, um processo de alfabetização onde essa escola, ela ficasse suspensa dessa cultura, que ela ficasse suspensa de Urbano Santos, ela precisava estar ali, sentada, né, dentro daquele lugar, dentro daquela comunidade, porque o Urbano Santos era o Urbano Santos, e como em Urbano Santos não existe lugar nenhum, né, não existe um outro lugar como Urbano Santos. E era preciso olhar para esse lugar, era preciso olhar para o que tinha, né, dentro desse lugar, dessa cidade, para a sua cultura, para a gente pensar. E ele foi compreendendo muito bem isso. E aí, a partir de agora, a gente vai olhar para esse município, entendendo, a partir de tudo que a Edith falou anteriormente, compreendendo como por que essas práticas. E aí a Edith vai passando para a gente. Por favor, Edith. Bom, e aí nós entendíamos, e os professores começaram a compreender nesses processos formativos, que alfabetizar é ensinar as crianças os atos culturais com a linguagem escrita.
isto é, os atos humanos de ler e escrever. Né? Os professores começaram a entender que a escrita ela não estava isolada, né? Ela não estava isolada, ela estava cheia de cultura, né? E que os atos culturais que são utilizados dentro desse lugar pela linguagem escrita, eles precisavam ser vivenciados pelas crianças dentro desse espaço. Então, o professor Dagoberto, ele vai trazer e nos fazer, né, entender isso e nos fazer também defender essa alfabetização. Continua, Edith. Está demorando um pouquinho, né? Então, os professores de Urbano Santos começaram a descobrir que o seu quintal é maior que o mundo. E aí nós usamos, né, o Manuel de Barros para poder nos ajudar, né, nos inspirar, na verdade, e inspirar os professores de Urbano Santos a partir de um momento que nós fizemos a jornada pedagógica, inclusive foi nessa jornada que o Dagoberto e a Adriana estiveram conosco, que eles precisavam olhar, né, para o seu quintal, eles precisavam olhar para a sua cultura, eles precisavam olhar para a vida que pulsava em Urbano Santos e que, de certa forma, passava despercebido por eles. Né? Porque aí, quando a gente perguntava, mas o que acontece? O que tem Urbano Santos? Conta para a gente, nos mostre. E, às vezes, eles ficavam sem saber dizer como, e ao mesmo tempo, incrédulos em dizer, mas a gente pode levar isso para a sala de aula? A gente pode levar para alfabetizar as crianças? Mas como é que isso acontece mesmo? E à medida que a gente foi, né, possibilitando esses professores compreenderem e olhar para além da escola, para além daquelas 4 paredes, eles foram começando a compreender. Então, continua, gente. Sendo assim, né, nós fomos perceber que um dos dispositivos que foram muito importantes nesse processo, né, que é a literatura. A literatura, ela adentra o espaço da sala de aula. E como é que ela adentra? Ela adentra por meio das formações, porque a gente sabe que a literatura, ela nos forma enquanto seres humanos, né? Então, a literatura, ela nos permite olhar para a nossa história, ela nos permite pensar sobre a nossa história, ela nos permite pensar sobre as relações humanas, né? Ela nos permite, então, ter um outro olhar para esse mundo. E até naquele momento, a literatura ela não tinha o espaço que ela deveria ter. Né? E aí a gente compreende que a literatura ela é a porta também de entrada para essa criança, para ela poder, né, passar a ter, para essa criança ter acesso a essa linguagem escrita. Então, o que a gente deixava muito claro para os professores, tanto nas formações, que eles precisavam viver isso com as crianças, é que as crianças precisavam ampliar o seu mundo cultural, né? Elas precisavam ampliar, e a literatura, ela permitia isso. E, a partir de então, a literatura ela começou a se fazer muito presente dentro desse espaço. Os professores, eles leem todos os dias para as crianças, eles fazem proferições todos os dias, as crianças têm acesso aos livros, as crianças podem pegar os livros, tocar os livros. Então, essa relação muito forte com o livro. E aí nós temos aí algumas imagens que nos mostram isso, né? Um professor Maurinaldo, eu esquecendo de dizer isso, professor Maurinaldo, da sala multisseriada, ele, quando começou a viver isso, né? Viver com o corpo e fazer com que as suas crianças vivessem, em uns certos encontros ele falava, eu não passo mais indiferente ao livro, quando passo perto dele, ele pisca para mim. Né? Então, essa palavra, né, esse relato desse professor, ele é muito forte, né? Porque era um professor que não tinha acesso até o momento na literatura, ou não percebia a literatura como necessária nesse processo de ensinar as crianças a ler e escrever, né? De ter acesso à leitura, mas um livro de verdade, um livro que possibilitavam a pensar sobre a vida, sobre as histórias, viver essas relações que estão tão importantes dentro dessa sociedade e analisá-las. Né? E aí o professor Marinaldo,
ele traz isso, e não só ele, mas os outros professores vão percebendo e vão encontrando dentro das escolas esses livros que até então eles não conseguiam enxergar. Então, por isso que ele diz, quando passo perto dele, ele pisca para mim. Então, esse olhar, ele passa a ser um olhar mais atento, mais cuidadoso, mais curioso, né? O que a escola oferece, o que a escola tem para que a gente possa, né, trazer para esse espaço e ampliar o repertório dessas crianças em relação à linguagem. Então, nós vamos mostrar para vocês alguns momentos, por favor, Edith, onde as crianças, elas passam, onde a escola se organiza, né? E aí não só os professores, não só as professoras, a gente vai perceber, e a gente já falava no início, que não só os professores e professoras participam desse processo formativo, mas os gestores, as gestoras, as coordenadoras, né, participam desse processo formativo. Então, a gente vai pensando que essa formação em IED, ela vai possibilitando que todos os profissionais da escola, eles tenham esse olhar para esse momento que é necessário e importante para essas crianças, né? Então, não só as crianças tendo acesso a esse objeto livro, mas as professoras vivendo esse momento de proferição com as crianças, né? Então, as professoras vivendo esse momento inicial de proferição. E aí vocês veem, especialmente onde tem a professora, que é a professora Tamires, ela ao redor desse tapete, porque o tapete ele é considerado como um marcador do tempo e do espaço, do tempo e do espaço, que para demarcar que esse momento da literatura ele vai acontecer, na verdade. Por isso que a gente coloca ele como demarcador do tempo e do espaço. E aí, junto a esse momento da proferição, as crianças elas têm também o acesso ao livro. Então, as crianças elas podem depois buscar, elas podem pegar, elas podem ter à vista, porque a gente já entendeu, né, que na alfabetização humanizadora não basta que a professora faça a proferição dos livros para as crianças, das histórias. É preciso que as crianças tenham os livros diante dos seus olhos, né? Se a gente entende que essa escrita ela é uma escrita gráfica, ela é visual. Então, não basta apenas que a professora todos os dias faça, mas ela precisa permitir, ou precisa possibilitar essas crianças que tenham acesso a esse livro, né? E aí, Joelma, esse livro, ele vai se constituindo, né, uma porta, ele vai sendo uma porta de entrada, de entrada e de encontro das crianças com esses caracteres. Perfeito. Perfeito. E aí, um outro aspecto que a gente considera que é importante nesse processo, que a gente, com as professoras e com os professores, discutindo muito, é que essa sala de aula ela precisava ser ampliada. E quando a gente fala que a sala de aula precisa ampliada, é que é preciso lançar o olhar para fora, né? É preciso o olhar para além, né, daquelas quatro paredes. Então, é preciso, se a cultura precisa entrar nesse espaço, se a vida precisa entrar nesse espaço, eu preciso estar disposta, enquanto professora, a olhar para essa vida. Eu preciso estar disposta, enquanto professora, a olhar para essa cultura, né? E por isso essa sala de aula ela é ampliada, porque eu preciso ir para além dela, né? E aí, mas essa sala é ampliada a partir dos motivos e das necessidades que surgem dentro desse espaço. Então, a gente vai passar e vai mostrar algumas imagens onde as crianças da zona rural, né, que são as crianças da multisseriada, e a gente vai ver outras imagens, não são as crianças das multisseriadas, mas as crianças, elas passam o quê? Elas passam a ter acesso a momentos e a situações, a lugares que antes, para elas, e para a professora também, era considerado como comum no sentido de, como eu dizia antes, nossa, mas por que? Isso pode? É mais ou menos essa frase. Pode, a gente pode estudar isso, a gente pode trazer isso para a sala, a gente pode discutir isso. Essas questões que a gente vive aqui, elas podem entrar nesse espaço, né? E como o Dagoberto, em muitos dos textos dele diz, né? Então, a gente está tão acostumada com uma escola de faz de conta, né? Com uma escola que apenas traduz aquilo que está no livro didático, o que está lá fora não pode entrar, que as crianças elas começaram a ficar, né? Como é que eu poderia dizer?
ficaram espantadas, né? Nossa, a gente pode fazer isso? E aí nós temos um momento onde as crianças elas são reunidas para visitar, para ir a um lugar que elas estão sempre presentes, que é o rio. Então, Urbano Santos é uma cidade que é rodeada de rios, né? E dentre esses rios, tem o rio Mocambo, que corta a cidade, é um dos principais rios da cidade. E nesse momento, as professoras saem desse espaço porque ocorre dentro da cidade, em 2022, uma grande enchente, né, na cidade. Então, tanto a zona rural quanto a zona urbana, como vocês estão vendo aí, as crianças elas passam a sofrer, as famílias começam a sofrer com as enchentes. Então, na zona rural, as crianças elas que estão na zona rural e precisam ir para a zona urbana, para as escolas, elas não podem passar, porque está alagado, olha como vocês estão vendo aí. Então, isso passa a ser também motivo, as crianças que chegam até essa escola, que conseguem vir com mais dificuldade, com lamaçal, e a moto que para no meio da estrada porque não consegue passar. Então, as crianças, isso começa a ser motivo de burburinho dentro desse espaço. E aí, a grande questão que a gente tem discutido com as professoras é preciso ouvir. E como é que a cultura entra, né? E como é que essa cultura entra? Pela boca das crianças, pela boca das famílias. Então, muitas vezes, nós, enquanto professoras, a gente não consegue ouvir, né? Não tem um olhar e nem esse ouvir, né? Essa escuta sensível para saber o que essas crianças trazem. E quando elas começam a perceber que as crianças elas passam a dizer as suas preocupações, quando as crianças começam a trazer as preocupações das suas famílias, né? Algumas crianças que não conseguem ficar em casa porque molhou tudo, quantos ficam semanas, né? Meses sem poder entrar nas suas casas, isso é motivo de discussão dentro desse espaço. Nós mesmos, Joelma, nós mesmos fomos atropeladas por esse contexto, né, durante a nossa ida, em função das intensas chuvas. Pois é, precisamos ficar quase 2 horas esperando, né, baixar um pouquinho as águas do rio para a gente poder passar. E olhe lá, com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade. Então, as crianças, elas passam a olhar para esse rio, elas passam a olhar para esses fenômenos, né, da natureza com outro olhar, né? E por que acontece isso? O que a gente tem feito com os nossos rios? O que tem? Por que alaga? De onde começa tudo isso? E aí as crianças e a professora começam a sentir necessidade de sair desse espaço. E elas saem desse espaço e elas voltam para esse espaço, né? Do espaço da sala, vai para o espaço, né, lá que elas estão acostumadas a viver, a banhar, a tomar, né, banho nesse rio, e elas passam a viver outras experiências e o olhar começa a se ampliar para entender o porquê isso acontece. Começam a ampliar porque elas começam a escrever sobre os seus sentimentos em relação. Elas têm a oportunidade de começar a escrever sobre essas situações que acontecem. Elas começam a produzir textos livres sobre essas situações que elas vivem dentro desse espaço. E aí elas precisam viver por meio, né? A escrita possibilita isso, e os caracteres entram dentro desse espaço para escrever Rio Mocambo, né? Para escrever os outros rios que tem próximos, para escrever as manifestações que acontecem a partir dessa situação. Continua, Edith. Aí nós estamos vendo 2 imagens. E aí continuamos vendo imagens de quando isso, e as professoras começam, e é interessante que às vezes assim, mas todo mundo está estudando alguma coisa. Algumas vezes sim. Porque esse processo formativo, elas começam a compartilhar nos processos formativos o que elas estão vivendo, porque elas têm esse espaço dentro desse processo formativo. E aquelas que não conseguiram enxergar o que as outras colegas conseguiram, então elas já começam a viver e pensar de uma outra forma. E a gente vai percebendo quanto isso vai contribuindo. Continua, Edith.
né? E aí, nesse momento também, um outro espaço, que é o Memorial de Urbano Santos, e lá está a história viva de Urbano Santos, porque conta toda uma história, aí nós temos monumentos, aí nós temos cartas, aí nós temos toda uma história que também passava despercebida por esse público, né? Por esses professores e professoras. E as crianças começam a viver isso, a olhar, né? A entender que tem um espaço rico dentro dessa cidade que antes não era visto e que não era percebido pela comunidade escolar. Continua, Edith. E aí nós temos fotos que possibilitam, né? Nos possibilitam perceber como é que a escola ela sai. Continua, Edith, desse espaço, né? O próprio parque municipal, né? Que as crianças da zona rural não conheciam, né? E que é um lugar onde acontecem as festas, é um lugar onde a comunidade se reúne, né? E esse espaço ele também passa a ser utilizado pelas professoras para levar as crianças para contar para fazer a proferição de histórias, para viver um outro momento que pode ser vivido fora do espaço da sala de aula, né? Então, todos esses espaços que a gente está mostrando para vocês, eles passam a entrar na escola. Eles passam a ser motivo de como é que eu posso dizer, de discussão, eles passam a ser motivo de interesse, na verdade. E aí nós temos, inclusive foi essa professora que no último encontro dizia para a gente, né? E ela dizia muito claro, como esse momento me oportuniza a pensar de forma diferente. Ela dizia para a gente. E aí nós temos alunos da comunidade, uma outra comunidade próxima lá de Urbano Santos, que é a comunidade tradicional de Boa União, que remonta à história oitocentista brasileira do final do século XIX, com a avó Gema, né? Então, as pessoas, né? As pessoas mais velhas, aqueles mais experientes, passam a entrar dentro, né? Passam a entrar nesta escola para ampliar o repertório das crianças sobre a sua história. Então, a avó Gema, ela entra para contar um pouquinho da fundação dessa cidade. Ela entra para contar, então, lembro tão bem quando ela dizia, nós temos uma árvore centenária na nossa cidade, né? No nosso povoado. E a avó Gema foi falar um pouco, porque ela viu essa árvore crescer e o quanto que as crianças elas foram ficando entusiasmadas com essa história e querendo aprender mais sobre ela. E aí já fiquei pensando aqui, né, que assim, quando a gente pensa no conteúdo da alfabetização é a cultura, né? Não são as letras, são os sons, né? Mas é a cultura, e aí a gente vai se utilizando desses caracteres para compartilhar, para documentar, para registrar o que a gente vai aprendendo dessa cultura. É porque a minha internet oscilou um pouquinho, né? E eu lembro tão bem em um texto de Dagoberto, quando ele diz assim, que a cultura, né, a vida, ela titubeia para entrar na escola, né? Que a escola, que ela fica, ele utiliza muito aquela palavra, né, Dite? Ela fica na soleira, né, da porta. E a gente impede que essa cultura entre, né? Então, uma das coisas muito importantes que a gente viveu nesse processo com as professoras de Urbano Santos e os professores, não foi definir a priori quais eram os textos que iam ser estudados com as crianças. Foi fácil? Não foi. Porque eles diziam sempre assim, e a BNCC, como é que fica a BNCC? Onde é que entra a BNCC? Parece que aqueles textos que estão lá determinados na BNCC que precisam ter estudados. E aí, definir esses textos, eles foram, esses gêneros textuais, eles foram definidos à medida que a gente os ouvia, à medida que eles ouviam as crianças, à medida que eles se ouviam, é que a gente determinava, é que eles determinavam esses textos que deviam ser estudados, né? Mas lá para a gente mais para frente, a gente vai olhar que quando a gente traz quando a gente traz as chuvas que chegam, né, que alagam a cidade, e aí os textos eles chegam a partir dessa situação. Então não foi o texto que definiu a situação, foi a situação que definiu o gênero textual,
quem define são os atos culturais, né? De ler e escrever, que definem quais são, né? Quais são os gêneros, quais são os anunciados. Então, não foi a priori. E isso é fácil, é simples? Não é. Porque a gente precisa estar sempre chamando, olha, vi, né? E aí parece que se esgota também. Às vezes, é lógico que acontece, a gente vai falar um pouco desses desafios também, às vezes parece que se esgota, a cultura se esgota. Mas a gente ainda tem coisa para olhar em Urbano Santos? Ainda, o que mais que a gente pode olhar em Urbano Santos, sabe? Que textos outros podem entrar? Porque a gente está tão acostumado com esse determinismo do gênero textual, que a gente é que determina, que a gente não consegue enxergar que a gente pode seguir o caminho contrário, né? E aí, quando a gente olha para a cultura, a gente vai vendo pulsar os textos, os gêneros, né? Os gêneros vão aparecendo. E aí, um outro momento que é importante é olhar para um lugar, para um espaço, né, para uma situação que é extremamente potente dentro dessa cidade, que são as quebradeiras de coco. Né? E aí a gente olha com essas crianças que estão aí, com esses estatutos de alunos, né, com o estatuto de aluno, puderam ter a oportunidade de ir até lá, né, onde essas mulheres, e ver o trabalho que elas desenvolvem, mas para além do trabalho que elas desenvolvem, as questões sociais, né? As questões trabalhistas que essas mulheres sofrem em relação ao coco, o quanto que como é que eu posso dizer? Uma lata de coco, quanto isso custa, né? De todo um trabalho que elas têm, que elas não são valorizadas. Então, a gente tem que entender que é muito além, gente. O quanto a linguagem escrita ela vai nos possibilitar esses atos, a cultura, ela vai nos possibilitar a pensar de outra forma. Então, as crianças elas começam a pensar de outro jeito. Que se elas estivessem atreladas a um texto que eu determino anteriormente, e lógico, gente, não estamos dizendo aqui que o professor também não pode fazer essa determinação antes, se ele considera que é importante e necessária. É lógico que precisa, porque é ele que está nessa condução desse processo. Né? Mas quando a gente olha essa cultura, quando a gente olha as condições sociais desses sujeitos que estão dentro dessa comunidade que eu faço parte, eu passo a vê-la de outra forma, eu passo a ver a situação de outra forma, é bem naquela perspectiva que Paulo Freire. Eu vou, né? Como eu vou me transformando, e eu vou transformando porque eu passo a voltar para minha casa com uma outra forma de pensar. E aí eu vou influenciando aqueles que estão convivendo comigo. Continua, Edith. Aí essas crianças estão aí percebendo, vocês estão percebendo? Edith, volta só um pouquinho. Que elas estão com o caderno na mão, porque essas mulheres que aí estão sentadas, quebrando coco, elas estão informando muitas coisas para essas crianças. Elas estão possibilitando essas crianças compreenderem uma série de coisas, e essas crianças que estão aí, elas estão, né, dentro dessa perspectiva de estatuto enquanto aluno, fazendo os registros, porque elas precisam chegar na sala para conversar sobre aquilo que elas viram e ouviram. E o próprio ir para esse lugar, Jó, né, houve todo um momento de se organizar para chegar a essas mulheres. Nós vamos chegar nessa comunidade, o que a gente quer saber, que perguntas nós queremos fazer. E nesse momento entra aí um gênero, como Joelma diz, o gênero não é dado a priori, mas o gênero chega como necessário para que a gente organize bem aquilo que a gente quer dizer. Então, se trabalhou com o gênero entrevista. Como é que a gente organiza uma entrevista? Que perguntas são elas? E, nesse momento, a escrita, a reflexão sobre a escrita, ela vai se dando, né, no entrelaçamento entre vida e escola. Né? Além dos textos informativos, dos gêneros informativos que entram para eles compreenderem essa comunidade, né, o trabalho dessas mulheres antes de chegar lá. Essa atividade econômica. Essa atividade econômica. Então, quando a gente diz assim, não é de uma hora para outra, então vamos lá rapidinho ali, não, é todo um planejamento que precisa ser feito, que a gente sabe muito bem. Continua, Edith.
E aí nós temos, né, Quebradeiras de Coco Babaçu, a gente trouxe esse texto, né, que as crianças do 4º ano também utilizaram para trabalhar, que fizeram a descoberta do texto, né, dentro da perspectiva metodológica que a gente acredita. As crianças, elas tiveram a possibilidade de viver isso. Poxa, como é que quebra esse coco naquela imagem anterior que com aquele machadinho. Então as crianças tiveram a possibilidade de experimentar isso, né? As crianças depois outros textos entram nesse espaço, aí vocês estão vendo a quebradeira de coco no meio e tem um outro texto, e esse texto entra para as crianças fazerem as descobertas. Continua, Edith. E a mesma coisa em relação à visita à casa de farinha. Então, algo que a gente tem trazido como necessário, se a macaxeira, né? Ela é um importante instrumento, dentro da agricultura. A mandioca. A mandioca, ela é preciso trazer essa discussão. Porque as crianças, porque lá a farinha, ela vem como algo muito intenso, a farinha de carocínios, né? Que da Roberta, que a gente levava para São Paulo, e as pessoas, nossa, não dá para comer, não, tem muito carocínio. E quando a gente começa a falar da farinha do Maranhão, as professoras começam a falar de outras experiências em relação à farinha. E a mesma coisa, outras questões, elas são abordadas a partir desse encontro das crianças com a cultura. Continua, Edith. E aí, os textos da vida invadem o espaço da sala de aula, né? Então, os gêneros entram no espaço da sala de aula, né? E aí, vocês estão vendo algumas imagens onde as crianças elas têm a oportunidade de viver um encontro com o texto, né? O encontro com o texto que nós vamos ver lá mais para frente, por meio da leitura silenciosa, né? Onde elas buscam atribuir sentido àquilo que elas estão lendo. Continua, gente. Estou preocupada com o tempo. Né? Então, os textos, eles são produzidos pelos professores, a partir do que eles ouvem das crianças, a partir das construções coletivas. Então, aí nós também temos o momento da exposição. O que é o momento da exposição? É o momento em que esse texto ele entra no espaço, né? Esse gênero textual ele entra no espaço da sala de aula. Mas que textos são esses? E a gente já entendeu. São textos da comunidade. São textos que são discutidos com as crianças que entram nesse espaço, né? Continua, Edith. Pode continuar, né? E aí, nesse momento, nós trazemos algumas imagens onde essa criança está ali, sozinha com o texto. Outras pessoas da comunidade entram, né? Reportagens entram para ampliar o olhar dessas crianças sobre as situações do seu lugar, da sua comunidade, né? Para além dela. Continua, gente. E aí, nós fizemos questão de trazer esse gênero, né? Aqui nós temos um convite, e como o Edith já disse, né? Lá em Urbano Santos, a variedade de aves, né? De galinhas, é muito grande. Então, não tem uma família que não cria uma galinha dentro da sua casa, que não tenha a criação de galinhas dentro da sua casa. Então, a maioria das famílias tem criação de galinhas, de patos, né? E aí, isso é muito forte dentro do município. É tão forte que lá eles fazem o Festival da Galinha, né? Mas quando que as professoras podiam imaginar que esse convite que rolou de mão em mão, né? E o que consta nele de boca em boca pudesse se fazer presente dentro desse espaço? E aí esse texto entra, porque essa professora começa a entender, nossa, vamos levar. Por que precisamos levar? Porque a professora quer levar, simplesmente? Porque a professora começa a perceber que isso se torna burburinho dentro da comunidade, né? Que isso é cultural. Então, ele precisa se fazer presente. Então, quando ele entra nesse espaço, as crianças, elas começam, e aí a professora entrega esse texto, ela mostra esse texto ampliado para as
as crianças começam a levantar hipóteses sobre o que tem escrito, né? Começam a levantar pistas sobre aquilo que tem escrito, e aí elas querem descobrir, elas querem entender, porque elas ouviram lá que tem um Festival da Galinha, a mãe já falou, o pai já falou, ela até disse, tá, é o Festival da Galinha que tem aí, eu estou vendo, mas todas as imagens que estão postas contribuem em tudo, mas elas precisam buscar outras informações, que talvez elas não tenham ouvido também pelos pais, pelas mães, e aí elas começam a entender melhor esse processo. E vai para além disso que a gente já disse aqui. E aí, nesse momento, elas começam a se deparar com esses caracteres, a pensar sobre esses caracteres. Onde é que está escrito galinha? Aparece onde, né? Se você já conhecia essa forma de escrita, se não, e muitas situações vão aí aparecendo para que as crianças possam refletir sobre essa língua. E as professoras também, volta só um pouquinho, as professoras também vão compreendendo, porque antes foi uma resistência muito grande, né? A caixa dupla, né, gente? Foi uma resistência muito grande. Não, a dupla caixa. Desculpa, a dupla caixa, né? Então, foi uma resistência muito grande das professoras. Então, quando um convite desse chega, então, olha como é que esse convite está escrito, né? Em sua grande maioria, com a dupla caixa. E aí as crianças, elas passam a ter acesso à dupla caixa, e quando elas começam, né, e aí esse contato direto, porque as professoras acreditavam, não, as crianças não vão se acostumar, não. As crianças não vão se acostumar, não, com esse tipo de letra, não. E aí elas começam a perceber o quanto que as crianças, elas vão se aproximando, elas vão compreendendo, e elas vão entendendo por que esse tipo de letra. Continua, Edith. Né? E a partir desse gênero, outros entram nesse espaço, né? Então, o mapa, ele se faz presente. Por que ele se faz presente? Porque elas começam a descobrir que a galinha que tem lá no quintal dela, lá a galinha caipira, que é uma gostosura, né? Quem vem em São Luís precisa provar a galinha caipira, né? Então, ela passa a entender que tem outras espécies de galinhas e que a galinha que tem lá no quintal dela não é oriunda do Maranhão, é do Piauí. E aí elas começam a fazer, né? A fazer essas descobertas. O mapa entra para descobrir onde é que está lá Piauí, onde é que estão outros estados, onde é que estão outros municípios, o mapa do Maranhão entra, o mapa do Brasil entra, e as crianças vão tendo acesso. Olha como o olhar das crianças vão ampliando. Porque a gente diz, não, ela vai ficar só nesse texto bem aí, tá bom, né? É só esse gênero. E aí a gente vai percebendo o quanto diálogo, quanta conversa, quanta descoberta do texto em relação, quando elas vão atribuindo sentido a esse gênero, elas vão sentindo necessidade, assim como as professoras, de ampliar, de buscar mais, né? Então, não fica no texto, né? Então, as crianças, elas são desafiadas a escrever nesse processo. E aí elas são pode passar, Edith. São desafiadas a escrever, e para isso, né, as professoras têm possibilitado o contato da criança com o uso com a caixa de caracteres, né? Então, o Bano Santos os professores ficaram tão interessados com os caracteres que eles começam a sentir necessidade de ter os caracteres em mãos mesmo. As professoras, elas começam, então, na cidade, ter uma gráfica, que elas começam a entrar em contato, o professor com o dono da gráfica, e o dono da gráfica começa a reproduzir, porque elas começam a solicitar e sentir necessidade. Então, vocês estão olhando, porque antes, lógico, logo no primeiro ano, 2022, ainda eram muito fortes as tais das letras móveis, né? Então, cada criança tinha a sua letra móvel, né? Então, elas não conseguiam ainda se distanciar, elas não acreditavam, né, na dupla caixa. Quando elas começam a perceber que é para além das letras, que as crianças precisam usar outros caracteres para além das letras para escrever, né, elas começam a se convencer que é preciso, sim, esse material dentro desse espaço. E o quanto tem contribuído nesse processo. Queria falar, gente? Não? E aí elas começam a escrever em pequenos grupos, né?
Elas começam a escrever em pequenos grupos, onde nesses pequenos grupos elas vão se ajudando. Elas começam a escrever, pode passar, Edith. Elas começam a escrever individualmente, né? Lógico, elas precisam escrever individualmente, né? Mas aí a gente tem discutido, as professoras têm percebido a necessidade de viver momentos que não seja só individual, que seja em dupla, que seja em trio, que seja em grupos, que tem que ter lá o parceiro mais experiente próximo. Continua, Edith. Né? Com o parceiro mais experiente, que são os professores, que são as outras crianças que já conseguem, né? Que já conseguiram se apropriar. Continua, né? A construção coletiva, né? A produção coletiva, essa necessidade de produzir a partir daquilo que elas viram. Então, não está dando para vocês enxergarem direito, mas aí nós temos 2 textos, um deles que foi produzido pelas crianças e que a professora depois digitou, levou para o espaço da sala de aula, o professor, inclusive foi até Edmar que se eu não me engano, que produziu esse texto também. E esse texto, depois, ele vai para o papel 40 quilos. Ele é feito, a exposição desse texto no papel no outro dia, né? Mas ele é pensado com as crianças, problematizado, provocado as crianças a pensar. A partir da produção coletiva, as crianças são provocadas a pensarem, a refletirem sobre essa escrita, sobre como se... Conhecerem a estrutura desse gênero, porque Emília, por exemplo, é o nome da escola que produziu esse texto, né? Que é um texto do tipo informativo. Então, elas foram conhecer que gênero é esse, qual é o portador que ele está, como é que é escrito um texto jornalístico, porque eles queriam divulgar como estava a situação das chuvas no município de Urbano Santos, e aí elas foram estudar como é que se organiza uma notícia, quais são as características desse gênero, e aí esse conhecimento sobre essa língua, ela vai se dando na relação direta com a necessidade de você dizer a sua palavra. Não é? Pode continuar, Edith. E aí muitas outras escritas e muitos outros gêneros, eles vão surgindo a partir daí. Então, as crianças passam a sentir necessidade de escrever, né, o mapa afetivo da cidade de Urbano Santos. Continua, Edith. Elas passam a produzir os álbuns ilustrados nas classes multisseriadas. Continua. Né? Elas passam a fazer a declaração de amor à cidade de Urbano Santos. Então, no dia de aniversário da cidade de Urbano Santos, a cidade praticamente para, né, para viver isso. Então, não é apenas porque é uma data comemorativa, mas porque é um momento cultural da cidade, é muito forte esse processo. E as crianças se arriscam a ler os textos da vida, né? E aí nós temos, lembrava vocês agora há pouco, né? A gente comentava agora há pouco, que a partir do momento que a enchente entra, é preciso trazer, né, o gênero que trata não só sobre a enchente, aí nós temos um texto, um gênero textual que entra, que é o gênero informativo, onde as crianças elas passam a entender que não só em Urbano Santos está acontecendo as enchentes, mas em todo o estado do Maranhão. Então, muitas cidades, naquele momento, em 2022, muitas cidades ficaram alagadas, né? Então, não se conseguia chegar nessas cidades. E aí elas foram ter conhecimento de outras cidades. E isso foi motivo de muita escrita, isso foi motivo de busca no mapas, isso foi motivo de escrita dos caracteres com o nome dessas cidades. Eu fiquei me lembrando aqui, já, de que as crianças, né, como aqui no Maranhão esse período foi um período muito difícil com as chuvas, as crianças elas estavam muito atentas a tudo, porque os noticiários de TV divulgavam, porque elas não podiam, às vezes, chegar à escola, a professora também não podia, porque a estrada tinha sido cortada pelo atravessamento do volume de águas. Então, isso gerou muitos motivos para conversar. Né, trouxe muitas questões. E para escrever, né? Continua, gente, que isso aí já passou, né? As crianças também já discutimos a leitura silenciosa, esse momento, e a descoberta do texto, né? Que a gente já comentou anteriormente. Então, as crianças, então a gente tem estudado muito o Bajar com as professoras, né? E aí
com as leituras e com os estudos que a gente tem de Bajá, de Dagobert, Arena, as crianças, a gente tem possibilitado às crianças um encontro visual, silencioso, com esse texto. Tá lá, de descobrir o que está escrito. Foi simples no início? Não, porque no início as professoras achavam que era só ir lá e marcar uma palavra e acabou. Vem cá. Não. Então, foi todo um processo mesmo de compreensão, né? De compreensão dessa metodologia, né? Então, não é só lá marcar o texto, né? É buscar, o texto ele traz um sentido e a criança precisa compreender isso, né? Então, marcar uma palavra requer entender o porquê dessa palavra, né? O que essa palavra significa? Por que eu marquei essa palavra? Né? Então, todo um diálogo com a criança que precisa ser vivido a partir daí. Como é que eu posso dizer? Para depois a professora fazer a proferição desse texto, para que aí a criança perceba, né? De fato, consiga. Nossa, era isso mesmo que eu pensava, não era isso, enfim. Jó, aqui tem uma pergunta muito interessante que acho que vale a pena a gente trazer para conversar aqui, que são as mesmas perguntas que as professoras faziam para a gente lá em Urbano Santos, sobretudo as professoras que estão com as crianças no primeiro ano. E a Crislane, que está participando aqui, a Cris, né? Ela era uma das também que fazia, né? Que vive esse primeiro ano e que viu muitas dessas questões acontecerem. A Nilcilena, ela pergunta assim, essas crianças já conseguiam escrever algo? Né? E quando as crianças ainda não escrevem, né? É possível fazer isso com as crianças do primeiro ano, por exemplo? Como se dá esse processo? Então, são as mesmas perguntas que vinham, né, da aflição dessas professoras, porque assim, tá, se o menino não conhece a letra, se o menino não conhece as vogais, não dá para ele. Como é que ele vai se deparar com um texto desse tamanho? Porque o texto, por exemplo, né, o convite do Festival da Galinha, foi um convite que apareceu com a turma do primeiro ano. Foi no primeiro ano que esse convite chegou. Então, acho que vale a pena tu fazer um pouquinho dessa fala aí, amiga. Quando eu digo que as professoras, no início, olha só, a gente diz assim, o texto, é lógico, os textos, às vezes a gente diz que os textos eles precisam ser muito curtos para as crianças do primeiro ano, né? Para as crianças viverem um momento da leitura silenciosa, né? E aí, a gente não pode determinar qual é o gênero, de certa forma, não é, Edith? O que eu acabei de dizer, em primeiro lugar, em relação a isso, é preciso, quem nos move são vou ser até redundante, mas quem nos move são os movimentos culturais. É a cultura, é a vida, é isso que nos move. Então, poderia também estar relacionada à questão da leitura. Não, elas não podem ler, esse texto é muito grande, eu não vou levar para a sala de aula para elas fazerem a descoberta. Mas quem disse que a gente quer que a criança faça a decodificação da primeira à última palavra? A gente não está falando aqui de decodificar. A gente não está falando aqui de oralizar. A gente não está falando aqui de pronunciar. Não é isso. Não é pronúncia, não é oralização, não é decodificação. A gente quer que as crianças leiam. E ler não é, nesse momento que elas estão aprendendo, nesse processo, nesse ler é em busca daquilo que elas conseguem descobrir nesse processo. Né? Então, elas vão fazendo descobertas, que não é a descoberta da letra, porque olha no início. Lá no início, a gente mostrou a professora que colocou o texto lá do anel. O foco era a letra A, né? Então, o que a criança tinha que marcar? Todas as letras A no texto. Todas, né? Então, a gente tem visto aqui com a Joyce, com as outras professoras que já passaram aqui, o que os outros professores, que eles têm disso? Então, a criança vai lá, identifica a letra, tá? Tem a letra aqui, mas o que a gente tem aprendido nesse processo? Mas aqui tem uma palavra que não tem uma letra. Essa letra, junto com essas outras letras que estão aqui, ela forma uma palavra.
Então, ela não está solta aqui. Ela está dentro de um conjunto. Então, ela tem um sentido e ela tem um porquê de estar aqui. Né? E aí, a gente tem usado muito essa... Eu te dou de presente essa palavra, tá? Não vai descobrir. E quando a gente faz isso e a criança não descobriu, a gente vai impulsionando essa criança, ou vai possibilitando a ela a querer e sempre buscar, porque a professora não disse para ela assim, tá errado. Não, isso não é isso. Mas a professora contribui. E a mesma coisa em relação à escrita. Em relação à escrita, é lógico que no início, se ela está ainda se apropriando desse processo, ela precisa ter acesso a uma diversidade de materiais, que a gente já olhou aqui, uma diversidade de gêneros, para que ela comece a viver esse processo. Ela vai aprender a escrever escrevendo. Que no início a gente não vai compreender mesmo. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer que ela... O que a gente quer? Como ela não sabe escrever, a gente quer que ela faça as letras, a gente quer que ela como é que se diz? Desenhe a letra. Que ela copie o que está no quadro, né? Porque a gente tem medo de que a criança escreva, porque a gente não sabe como lidar com esse escrito dessa criança. E aí, essa criança, quando eu olho para o escrito dela e digo, essa criança tá assim, e é a partir dela que eu vou possibilitando outros momentos para que ela avance. E por isso os momentos de construção coletiva, por isso os momentos das descobertas do texto, por isso os momentos da literatura, por isso o momento do livro de literatura diante dos seus olhos, para ela perceber que existe ali uma escrita, e que é pelo visual, pelo gráfico que ela vai conseguir. Eu acho que também um outro aspecto que também é importante a gente destacar aqui com a Nilcelena é que nós, e eu falava isso lá no começo, sobre os pressupostos, né, que sustentam a formação, um deles é a própria concepção de criança. Nós concebemos que as crianças, elas são extremamente desejosas de aprender, elas são curiosas, essas crianças, elas já nascem imersas numa cultura que tem a escrita, né, como um dos elementos muito importantes desse grupo que ela faz parte. Então, as crianças, elas se deparam o tempo inteiro com algumas escritas e elas vão se interrogando com elas. Quando elas chegam no primeiro ano, a gente vai fazendo isso agora de uma forma muito mais sistemática e muito mais organizada para que ela possa, né, sendo provocada a olhar para esses escritos, e à medida que ela vai se deparando com eles, a gente vai, sim, né, dizendo que caractere é esse, que palavra é essa, e ela vai cada vez mais que ela vai sendo desafiada, ela vai se apropriando dessa linguagem, né? Então, no primeiro momento, isso nos causa um certo até mesmo desespero, né? A Crislane, que está aqui nos ouvindo, ela dizia assim, gente, mas isso foi muito desafiador, porque ele nos desacomoda. Essa perspectiva de alfabetização, ela nos desacomoda. Né? Eu acho que é importante eu ler esse registro aqui, foi escrito por Dagoberto, acho que é muito importante isso, eu fazer essa leitura, porque a criança, ela precisa ver, ela precisa estar atenta aos atos de ler e de escrever, dentro desse espaço e fora dele, para ela poder aprender. Então, ele diz assim, ó, temos que ver como a sociedade usa a linguagem escrita. As crianças precisam ver como a sociedade usa a linguagem escrita. Quais são os atos humanos que são praticados com a linguagem escrita? Para poder ensinar as crianças esses atos. Então, o que ensinamos não é a linguagem escrita isolada. Por isso que a gente fica e não deixa a criança ir para além, ou fazer, ou se desafiar a escrever, porque a gente não consegue, né? A gente, nossa, mas ela escreveu apenas rabiscos, garatujas, né? E aí, ele continuou, o que ensinamos não é a linguagem escrita isolada, cheia de cultura. Nós ensinamos os atos humanos com a linguagem escrita para ler e escrever. Quando crianças, nós aprendemos os atos do mesmo modo como aprendemos em casa os atos culturais. Tudo aquilo que nós vemos os pais, a mãe, os irmãos, os avós fazendo, nós vamos aprendendo. Então, nós vamos aprendendo vendo. Nós aprendemos não a coisa em si,
nós aprendemos os atos que eles fazem, os gestos que eles fazem, os comportamentos que eles têm. Então, fazer uma comida é cheia de atos. Não vamos ensinar a comida para as crianças, mas os atos de preparação de uma comida e os atos de comer essa comida, que são os atos humanos, que muitas vezes a gente ainda não consegue compreender. É a apropriação desses atos humanos que vai levar essa criança e qualquer ser humano à humanização. Então, se a gente não possibilitar que elas façam isso aí, que elas cheguem a esses textos, a esses gêneros, e elas utilizem os atos que a gente utiliza, adultos alfabetizados, elas não vão conseguir. E à medida que elas vão tendo experiências diárias, é essa a questão. Elas precisam ter experiências diárias com esses atos, é que elas vão se apropriando. E aí a gente precisa ter paciência. Paciência para viver esse processo que muitas vezes a gente não tem. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante quando o Clemilton ele dizia para a gente, ele já disse isso várias vezes. Eu entendo que esse momento, que esse processo, ele não é imediato. Eu entendo que é a longo prazo. Que os frutos desse programa não vão vir imediatamente. Não vão vir imediatamente. Então, ele disse isso, não foi em dia de eleição, não, gente. Foi em praça pública, durante o processo, porque lá tem um momento do Expo Educar. E ele dizia para toda a comunidade, esse Expo Educar, ele acontece na praça, nessa praça que a gente mostrava para vocês, no Parque Municipal. No Parque Municipal, e ele dizia, eu compreendo que é a longo prazo e que esses frutos ainda vão vir. E por isso eu acredito nesse programa. Então, não sei se a gente respondeu a pergunta, mas vamos continuar. Se a gente não respondeu, o professor Adriano e o professor Dagoberto vão nos ajudar, os nossos parceiros mais experientes. E aí, continuando. Então, nós estamos vendo o quanto as crianças, elas estão aí, então, os momentos em que esses textos estão expostos nesses espaços, né? E as crianças estão em busca de querer saber o que tem escrito neles. Mas, para isso, elas precisam se aproximar deles. Se elas não tiverem esse gênero sob os olhos, elas não vão poder se arriscar, elas não vão poder buscar pistas, porque a gente pensa que ela só precisa olhar aquilo que a gente escreveu lá no quadro, e que automaticamente ela tem que copiar no caderno. Continua, Edith, ao tempo. Né? Então, nós trouxemos agora acho, Jó, que a gente vai passando algumas imagens mais rapidamente. Alguns desses momentos, né, que vocês estão olhando, continuar ali, a balaiada brilho show, que é uma toada de Bumba Meu Boi, que as toadas de Bumba Meu Boi também entraram nesse espaço, na sala de aula, né? Para as crianças cantarem, para as crianças descobrirem. Continua, Edith. As salas de aula, a partir de então, se tornam textualizadas, porque se acreditava que as crianças precisavam encontrar essas salas já, aquela história da ornamentadas, já tudo lá no seu devido lugar. Decoradas. E aí começou a compreender que as paredes, elas precisavam ser textualizadas, elas precisavam estar vazias para que os textos que seriam usados nesse espaço precisavam estar expostos lá para as crianças. Que eles não morriam à medida que elas faziam a descoberta, mas que a descoberta continuava na hora que elas tinham necessidade. Então, por isso, eles ficavam lá até a hora que precisava ser tirado, porque não tinha mais espaço para colocar outros textos no lugar. E aí elas estavam permanentemente com os olhos fixados nessa escrita. De noite. Então, em alguns momentos, esses textos estão aí. E é lógico que em alguns momentos a gente se perguntava, nossa, então, e foi aos poucos, né, gente? Foi aos poucos. Então,
às vezes misturava no sentido de trazer algo que não precisava estar lá, e a conversa voltava para os momentos formativos, né? Então, isso foi a longo prazo mesmo, essa modificação de entender que esses textos precisavam estar lá, e era com eles que as crianças precisavam se alfabetizar, e eles é que contribuíam para esse processo. Continua, Edith. Né? O banco de palavras, né? Então, algumas palavras que as crianças consideravam interessantes, que a professora considerava interessante, algumas problematizações, né? Sobre algumas palavras que precisavam estar lá para que as crianças pudessem ter sob seus olhos. As palavras novas, as palavras que elas já conheciam, que é bem o que o professor Bajá coloca para a gente lá no livro A Descoberta do Texto, né? As palavras que elas já conheciam, que elas sabiam o sentido, mas elas não sabiam a grafia. Então, todas conheciam, identificavam palavras. Perfeito. Isso, palavras que elas precisavam que fossem conceituadas. Continua, gente. Todas elas iam para o banco de palavra nessa triagem com as crianças. E aí que vocês estão vendo, né? Então, vocês estão vendo lá que aí em cada sala eles têm um quadro branco e elas têm um quadro que elas não utilizam mais e que elas utilizam esse quadro, que é o quadro verde, né? Para colocar justamente esses textos, para fazer exposição. Continua. E alguns resultados. Queres falar, Edith, dos resultados? Posso sim. Então, uma das questões que a gente também não pode perder de vista, né, até porque nós sabemos, né, que nós temos aí uma organização de um sistema educacional que ele também tem priorizado muito, né, os resultados, o ranking, qual é a escola que larga na frente, qual é o município que larga na frente, muito embora isso não tenha sido, desde o princípio, a nossa preocupação, mas quando nós fazemos um trabalho, a gente dizia isso para as professoras e professores no começo, mas como é que a gente vai ficar quando chegar os testes, né, as avaliações externas, o menino não vai dar conta? Aí a gente tranquilizava, olha, se a gente viver esse processo intensamente, verdadeiramente, essas avaliações externas, elas serão fichinhas para as crianças. Porque elas darão conta de muito mais do que está pedido ali. Porque o que se pede é muito pouco, considerando o muito que as crianças são capazes de aprender. Se a gente não faz esse processo de alfabetização, um processo de treinar para fazer testes, que é o que a gente tem visto isso muito aqui no Maranhão, as crianças elas vão conseguir se apropriar verdadeiramente dessa linguagem. E esses resultados, eles foram aparecendo também. Esses resultados, né, que infelizmente ainda é o que tem trazido, né, enchido os olhos das pessoas, de algumas pessoas, mas eles foram também se somando a outros resultados que para nós, que vivemos esse processo de alfabetização, acreditamos imensamente. E aí a gente vai compartilhar com vocês alguns resultados, né? Então, todos esses resultados, eles foram se construindo e a gente retoma, né, os pressupostos que estão aqui, o tempo inteiro circulando e fundamentando essa nossa prática alfabetizadora lá em Urbano Santos, né, que ensinar a linguagem escrita, que o nosso grande desafio tem sido ensinar a linguagem escrita como ela se manifesta na vida. E ela se manifesta por gêneros ou enunciados, ela se dá numa manifestação concreta dessa linguagem verbal, que os gêneros abrigam os enunciados e eles incorporam os atos humanos, que a Joelma já falou, e que é preciso sempre criar necessidade para que a gente possa ler e escrever. E aí, nesse livro que nós estamos estudando aqui nesse curso de extensão, lá na introdução, o professor Dagoberto e a professora Adriana, eles trazem bem no começo, né, quando eles vão dizer o que é essa alfabetização humanizadora, né, e aí eles trazem lá, sobre o gênero, né, eles vão dizer, não há enunciado sem um gênero que o acolha, e não há um enunciado sem a substância da cultura, e sem o tempero dos julgamentos e da ação humana. Por isso, em seu processo de alfabetização, as crianças não se apropriam dos enunciados escritos compostos por signos esterilizados, mas por signos que incorporam a cultura histórica e social de uma nação, de um município como é o nosso, temperados com as particularidades que caracterizam as classes sociais e os posicionamentos políticos e morais
em situações reais de vida. Então, foi a partir desses, né, desses pressupostos e de todo esse movimento mesmo teórico, metodológico que a gente foi fazendo, que os resultados eles foram aparecendo. E aí nós trazemos, né, todo ano a gente tem um momento que a gente conhece o que as crianças já sabem em relação à linguagem, e a gente faz 3 perguntas. O nosso, né, o chamado diagnóstico de escrita, que a gente tem visto acontecer por aí, muito ainda pautado no que a pesquisa da Emília Ferreira e da Teberoski trazem, né, um conjunto de palavras do mesmo grupo semântico, uma palavra que seja monossílaba, uma lista e tarará, a gente vive uma situação, tem um evento, né, comunicativo, um evento de escrita que vai acontecer com as crianças, delas na relação com os outros, e as crianças elas são desafiadas a escrever textos. E aqui, esses textos que as crianças vão escrevendo, as professoras vão trazendo para a formação, os coordenadores pedagógicos vão trazendo para a formação para a gente ir analisando o que as crianças já sabem sobre essa escrita, o que elas precisam saber e o que nós precisamos fazer para que ela avance nisso. E aí, um dos resultados que a gente mostra aqui, né, traduzido no escrito da Ana Beatriz, se vocês verem aqui, a Ana Beatriz, ela ela iniciou o ano, essa é uma escrita de março, com uma escrita ainda, que a gente ela ainda não conseguia dizer exatamente o que ela pensava, sentia, queria por meio da escrita. E à medida que o processo vai acontecendo, esse texto da Ana Beatriz, ela vai se transformando, está muito pequenininho, não dá para vocês verem, eu acredito, mas até que ela consiga escrever e já não precise mais que o outro diga aquilo que ela quer dizer por escrito. Então, esse é um resultado que nós consideramos extremamente importante para nós, porque ele vai traduzindo esse caminho que nós vivemos no processo de formação, com as professoras e no processo de ensino com as crianças, ele vai se traduzindo, esse resultado ele vai se concretizando no modo como essa criança utiliza essa linguagem escrita para dizer bem o que ela deseja dizer. Então, esse é um grande resultado que vai sendo apresentado nas escritas dessas crianças e também na sua leitura, né? Um outro resultado que a gente traz como muito significativo é que, ao provocar os professores, gestores, coordenadores e coordenadoras a olharem para a cultura do município, esses professores, essas gestoras, esses coordenadores, eles também começam a escrever sobre, né, a cultura desse lugar. E vão aparecendo textos das mais diversas naturezas. Aqui existe um lugar que a gente, inclusive, faz o convite, né, para vocês conhecerem, que é a Lagoa do Cassó, que é um lugar belíssimo, que a gente já foi mais de uma vez com o professor Dagoberto e a Adriana, né? Existe uma... Edith, lembrando que a Lagoa do Cassó fica no município de Primeira Cruz. De Primeira Cruz, mas que é coladinho no Urbano Santos, como a gente brinca, é o quintal de Urbano Santos, né? Fica a 237 quilômetros de São Luís. E nesse lugarzinho, pertinho de Urbano Santos, as crianças, elas começam a conhecer sobre essa cultura. Mas aqui está ilustrando, na verdade, quanto esses professores e os coordenadores vão sentindo desejo também de documentar a história desse lugar. E aí o Edmar, que ele é um dos integrantes do NAUF, ele escreve essa lenda da cobra da Lagoa do Cassó, e que ela vai parar onde? Nada menos, nada mais do que no site do NAUM, compondo as histórias que o professor Dagoberto, a Adriana e todos os demais, a professora Estela Milha e as outras pessoas que compõem o NAUM, vão organizando esse lugar que é tão caro para a gente e uma ferramenta especialíssima, né, no processo de formação. Então, eles vão escrevendo sobre um outro resultado. Essas experiências, elas começam a ser compartilhadas nos mais distintos lugares, e aqui tem a professora Edgarde, que é uma professora de uma sala muito seriada, que conta a história de todo o trabalho que foi vivido da leitura e da escrita, tendo aí o objeto de conversa, né, a Lagoa do Cassó, vai para o site do NAUM, e aí a gente vai chegando em outros resultados, que são aqueles que às vezes cresce mais o olho das pessoas, né? Então, quando nós chegamos no município, o índice da afluência leitora em 2021, ele era 1,8. Em 2022, quando a gente inicia o trabalho, ele era 1,9.
O ano passado, as crianças passaram, embora a gente questione esse teste, nós não estamos aqui dizendo que eles são, né, o que a gente valida, que o que a gente quer, não é, mas os resultados do processo que a gente está vivendo, que às vezes as pessoas dizem assim, tá, mas vocês vivem tudo isso, isso funciona mesmo? Esses meninos aprendem mesmo a ler e escrever? Né? Isso faz sentido mesmo? Muda mesmo a realidade dessas crianças e desse município? E esses resultados, eles também vão se traduzindo, né, nos diferentes instrumentos que são utilizados nas avaliações externas e de largo alcance. Então, 2023, quando as crianças elas são avaliadas por esse teste de fluência, nós saltamos de 1,9 para 4,1. E nós não precisamos treinar as crianças para que elas fizessem, né? Ou que elas tivessem que ler pseudo-palavras, como é o que o teste de fluência propõe, né? Continua. Já estamos terminando. Um outro resultado é que essa experiência aqui no Maranhão, existe uma federação que é chamada de FAMEM, e que ela tem, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. E no ano de 2023 teve uma espécie de um concurso que os municípios que tinham que consideravam boas práticas de alfabetização poderiam se inscrever nesse concurso, né? E o município de Urbano Santos ficou em segundo lugar, com a melhor experiência de alfabetização do estado do Maranhão. Lembrando, né, gente, que tinham outras experiências de alfabetização. Isso. Todas as experiências de alfabetização, elas culminavam, né, na adoção do método fônico, né? Então, esses estandes, se vocês olharem assim, de perto, não dá para olhar muito nosso estande, mas a gente não tinha, sabe? Os outros tinham letras, tinham sílabas, tinham aqueles textos de cartilha, e o nosso não, sabe? Tinha lá alfabetizar para valer, aquilo que a gente... Portfólio, quase não tinha muita coisa, e as pessoas, os avaliadores chegaram, né, e ficaram olhando e tudo, fizeram perguntas, e aí perguntavam o folder, não tem folder, mas tem poesia, enfim, eu sei que no final a gente conseguiu. E lembrando também que tem sido, e a gente não pode deixar de comentar isso, quanto tem sido uma pressão muito grande dentro dessas avaliações externas. Então, a pressão é grande, sabe? Porque a gente precisa obedecer essa avaliação. Estamos terminando. E aí, mas graças a Deus, dentro do município, especialmente para o gestor público, ele sempre nos coloca nessa condição. Não, eu sei que não é logo, aquilo que a gente já falava. E isso, de certa forma, nos tranquiliza em relação a esses resultados aí que saem, né? Continua, Edith. Bom, um outro resultado do ano passado, né, que nesse índice de fluência leitora, né, teve também, aqui só mostra esse resultado de 4,1, e agora em 2024, que teve de novo, o município na sua região, que aqui é organizado por regional, o município de Urbano Santos, ele ficou em terceiro lugar com resultado de 76,8% das crianças alfabetizadas, né? Então, isso é muito, considerando que nós tínhamos vindo de um período de pandemia, de crianças que ficaram mais de um ano sem acesso à escola, né? Então, além de a gente ter que alfabetizar as crianças, ainda estavam aí também o município nessa luta que ainda continuamos, né, de recomposição da aprendizagem, como vocês devem acompanhar por aí. Então, a gente vai alcançando esses resultados também. E esse ano de 2024, nessa unidade, né, regional do estado, que é na região de Itapecuru-Mirim, a prefeitura, né, o prefeito Clemilton Santos, ele recebeu o prêmio Prefeito de Ouro, porque o município ficou, dentro da região, um daqueles que tem apresentado excelentes resultados no processo de alfabetização das crianças, né? E aí, nós, né, além de compartilhar isso, a gente também tem buscado muito escutar os professores ao longo de todo o tempo. E trouxemos para caminhar aqui para a finalização da nossa fala, algumas falas, eu vou repetir, né, algumas falas das professoras, dos professores, dos gestores, do que eles pensam em relação ao programa Alfabetizar para Valer, né, que a gente nem falou desse nome, mas o Alfabetizar para Valer, para dizer assim, não, a gente
Agora a gente vai brincar para valer, né? De verdade. Então, para valer no sentido de alfabetizar de verdade, com essa escrita fazendo sentido para a vida das crianças. E aí, trouxemos só 4, né? 2 da sala multisseriada e 2 das turmas que são da zona urbana. E aqui, uma das professoras diz assim: a princípio, imaginei que esse programa não daria certo. Porém, com a realização das atividades propostas, percebi que é possível avançar na alfabetização das crianças. A cada formação, adquirimos mais conhecimentos, como trabalhar de forma diferenciada com nossos alunos. Cada momento vivido durante esse processo está sendo gratificante e inspirador. Vamos seguir em frente, alfabetizando para valer. E uma outra que diz: iniciei com um sentimento de dúvidas. Então, no início foi bem difícil, a dúvida, o medo, a descrença, né? Curiosidade, o que aos poucos foi se transformando em esperança, felicidade, ao observar a mudança do nosso trabalho, do desempenho das crianças, dos professores e de toda a gestão, do desejo de fazer o programa de fato acontecer. A professora Maria Genilsa, do 2º ano, ela diz: melhorou minha prática de analisar o desenvolvimento das crianças, porque antes, quando elas pegavam os textos das crianças, e as crianças ainda não escreviam convencionalmente, ou de maneira ortograficamente correta, elas não conseguiam perceber, algumas não conseguiam perceber o tanto que as crianças já sabiam sobre essa linguagem. Então, olhar para essa escrita também foi um resultado muito positivo, e a professora traz isso na sua fala: como desenvolver atividades dentro da sala de aula, me avaliar como professora alfabetizadora. O programa, a professora Milka diz, né? O programa despertou em mim um novo olhar para alfabetizar. Os detalhes do diagnóstico, trabalhando com o texto de maneira que desperte o aluno para a leitura escrita, mudou o meu olhar de avaliar, cada um individualmente, desafiador, diferente e inovador. E aí a gente, então, caminha para encerrar aqui a nossa fala, né? Trazendo novamente um fragmento dos muitos que a gente coleciona, né, Jô, de Adriana e do professor Dagoberto, e da professora Estela Miller, da professora Sueli Amaral, que são as nossas inspirações, e muitas outras, né, que diz assim: o objeto de ensino não é a linguagem escrita como um objeto isolado dos atos humanos, mas os atos humanos de ler e de escrever em um universo intensamente múltiplo, vinculado às esferas da vida. Então, nós acreditamos muito nisso, e nós temos buscado mesmo, apesar de todos os desafios, viver essa experiência. E aí não é possível a gente falar, né, de que esse trabalho ele se organiza, porque nós temos uma relação muito intensa e muito próxima com toda a equipe da Secretaria de Educação do município. Então, nós conseguimos, nesse programa, estruturar o NAUF, que é o Núcleo de Alfabetização do município de Urbano Santos. Esse NAUF, ele é composto, né, pela professora Erlândia, pelo Edmar, pelo Juan, e aí nós temos a secretária de Educação, que é a Ivanildes, né, que são pessoas que elas estão, nós temos reuniões de cogestão, então existe toda uma estrutura que a gente foi construindo com eles, e não para eles, não para o município, mas construindo com o município, que desse condições, e ainda temos também a Jaqueline, que é assessora do município, né? A gente nossa secretária adjunta. A nossa secretária adjunta, que é a Wagneia, né? Todos os professores e professoras, a gente foi nomear aqui, a gente corre o risco de esquecer alguém. Mas de dizer assim, o quanto pensar isso organicamente, sistematicamente esse movimento, né? Olhando a sala, vendo as crianças, mas cuidando, sobretudo, do processo de formação, de documentação e de acompanhamento dessa prática alfabetizadora. Então, eu penso, Edi, que antes também de terminar, né, que eu acho que tem tudo a ver, essa continua, né, com o Dagoberto, como tu diz, a gente só fica colecionando. Eu penso que, diante também de tudo que a gente falou, além dessa citação que a gente considera extremamente importante, eu penso que essa daqui também fecha esse momento, porque ele diz assim, e é isso que a gente tem tentado, né, viver. Ele diz: a alfabetização não é o ponto de chegada. O que a gente quer é que a criança se humanize. Todas essas situações que a gente viveu com as crianças, né? Que a gente quer que as crianças se humanizem a cada dia.
Não é a alfabetização, não é uma passagem para a humanização ou uma ponte para uma humanização. A alfabetização, ela incorpora a humanização. Quando estamos ensinando a criança a linguagem escrita e os atos da linguagem escrita, nós já estamos ensinando a cultura. Ela já está se apropriando da cultura nas palavras, porque as palavras que estão sendo oferecidas a ela estão encharcadas de cultura. Então, o que a gente quer é que as nossas crianças se humanizem. E aí, quando a gente prioriza a cultura nesse processo, isso se dá de uma forma muito intensa. É isso. Muito obrigada, né, Didi? Obrigada a todas e a todos. Eu vou tirar a apresentação.